Podres de Mimados é o título de um livro interessantíssimo, escrito por um psiquiatra britânico chamado Darren Poole. Ele é um especialista em crítica da cultura moderna. Obviamente, ele escreve a partir do contexto europeu, particularmente do Reino Unido, mas a análise que ele faz neste livro serve bem ao nosso país e serve bem a todos os países que foram influenciados pela modernidade iluminista. Podres de Mimados trata do culto ao sentimentalismo vitimista, ou seja, trata de um ser humano que quer ser uma eterna criança, que quer ser dependente a vida toda. Podres de Mimados trata de pessoas que querem direitos, mas não aceitam de forma alguma deveres. Trata de pessoas que assumiram a cultura da vitimização, ou seja, todo mundo que alega que foi vítima de algo, vítima de alguém, e que isso o traumatizou e isso justifica a sua inadequação na vida social e a sua inadequação diante da vida. Podres de Mimados trata de um tempo no qual as pessoas querem privilégios, mais do que isso, exigem privilégios, mas se recusam a aceitar obrigações e sacrifícios. Será que isso nos ajuda? Será que isso serve para o nosso tempo e para o lugar no qual nós vivemos? O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Tudo a ver. Predestinação não é uma verdade para crentes mimados. Predestinação não é uma verdade para cristãos infantilizados. Mas será que existem cristãos mimados? Existem cristãos infantilizados? Será que a predestinação não é uma verdade para esses cristãos? A predestinação é uma verdade recebida de joelhos e não de nariz empinado, e não de punho em riste. A aceitação da predestinação é um convite à submissão, é um convite à rendição e à confiança em Deus, como Deus se revelou na Bíblia e não como nós gostaríamos que Ele tivesse se revelado, ou que Ele fosse a partir da nossa cultura ou dos nossos palpites particulares sobre como Ele deveria ser e como Ele deveria agir. A ideia básica da reforma protestante, tema nosso desse mês, a ideia básica foi uma reforma da igreja e uma reforma feita à luz da Bíblia, com base na Bíblia. Porém, o humanismo iluminista teve a ideia de reformar o próprio Deus e reformar a própria Bíblia naquilo que ela dizia a respeito de Deus e que não coube, não era suportado nos limites da razão humana. Por exemplo, nessa perspectiva se diz: Deus não pode ser assim, Deus deve ser desta ou daquela maneira. Se diz: isso é inaceitável em Deus, eu não aceito que Deus seja assim, eu não acredito que Deus tenha esta ou aquela característica. As igrejas, por sua vez, as igrejas tratam seus membros como consumidores, que não devem ser contrariados de modo algum, mas precisam ser paparicados, com mensagens de otimismo, com mensagens de autoajuda, para que não fiquem desanimados e não deixem a igreja, ou quem sabe, mudem de igreja. Por isso, reitero para você, a predestinação é um ensino bíblico que não é compreendido por crentes mimados e paparicados pelas igrejas modernas. O problema que nós normalmente não nos damos conta é o seguinte: o centro na Bíblia não é o homem, o centro na Bíblia não é você, o centro na Bíblia não é a sua vida. As coisas não existem tendo os seres humanos como centro. O centro de tudo é Deus, e todas as coisas giram em torno de Deus. A cultura moderna, ela fez a mudança, o giro de uma mentalidade bíblica na qual Deus é o centro, para uma mentalidade na qual os seres humanos estão no centro.
para uma cultura que era teocêntrica, ou de uma cultura teocêntrica para uma cultura antropocêntrica e antropolátrica, ou seja, que adora a humanidade, que adora a si mesmo. Essa é a mudança que houve e que nem sempre nós nos damos conta. Por isso, a resposta à primeira pergunta do catecismo, que talvez você tenha estudado, a resposta à primeira pergunta do catecismo sequer consegue ser compreendida nos nossos dias. A primeira pergunta do catecismo é: qual a finalidade do homem? Qual o propósito? Para que Deus o criou? E a resposta é: para glorificar a Deus. E nós não conseguimos entender isso. Afinal de contas, nós pensamos que o fim do ser humano é buscar a sua felicidade pessoal. E o papel de Deus é dar uma mãozinha. O papel de Deus é, no mínimo, não atrapalhar as pessoas para que sejam felizes à sua maneira, como estabeleceram que deveriam ser felizes. É isso que é a mentalidade dos nossos dias. Quando eu propus o tema Repensando a Predestinação, talvez você tenha dito: mas que ousadia! Afinal de contas, o que é que há para ser repensado nesse assunto, para ser repensado nesse tema bíblico? Nos 2 domingos eu tenho me esforçado para dizer para você o que há para ser repensado. E na minha opinião, dentre as muitas coisas, há uma que é central. Sem essa, as demais questões não farão sentido, sem que nós repensemos esse tema. A questão central a ser repensada é a seguinte: parece-me que o que realmente está em jogo, quando nós falamos em predestinação, é a visão que você possui de Deus. Quem é o seu Deus? Como você enxerga o Deus no qual você acredita? A revolta e a indignação que a predestinação provoca nos seres humanos é que terão, segundo esse ensino, de submeter a um Deus que não cabe na racionalidade humana, a um Deus que não pode ficar preso na caixinha da nossa teologia racional e tampouco se deixa domesticar, se deixa aprisionar pelos conceitos culturais que estão na moda, que estão em voga. Ou seja, um Deus que é grande demais. Essa é a questão central nesse tema. Assim, se você quer entender alguma coisa sobre a predestinação, você precisa começar refletindo sobre quem é o seu Deus, sobre a grandeza de Deus, segundo as Escrituras nos apresentam, segundo aquilo que nos é revelado na palavra de Deus. Aliás, há um livro falando sobre a grandeza de Deus, há um livro intitulado, um livro antigo, intitulado Seu Deus é Pequeno Demais. Penso que J.B. Phillips, autor desse livro, ele foi muito feliz, foi muito preciso no diagnóstico do tipo de atitude que nós temos no nosso tempo diante de Deus. A nossa visão a respeito de Deus, em geral, é muito pequena. E é pequena porque pouco conhecemos da palavra de Deus, e é pequena porque pouco refletimos naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus. Por exemplo, queremos um Deus que seja amor, mas um amor que não combata tudo aquilo que nega, tudo aquilo que contraria este amor divino. Por exemplo, o verdadeiro amor fica indignado quando o ser amado, aquilo que é objeto do seu amor, é ferido, é machucado, é deturpado, é desprezado. A ira de Deus, e a Bíblia fala na ira de Deus, a ira de Deus nada mais é que a outra face de Deus. Ou seja, a face de Deus que age, que se manifesta quando o seu amor é vilipendiado. Ou seja, Deus fica irado, e a Bíblia assim o diz, quando os pobres são maltratados, quando as crianças são esquecidas, quando as viúvas ficam abandonadas. Deus fica irado quando o trabalho alheio é objeto de exploração. Deus fica irado com aqueles que se curvam diante de ídolos, ou seja, daquilo que não é Deus, que reduzem a imagem de Deus. Então alguém diz: eu não aceito que Deus fique irado por nada, Deus é amor. Tudo bem, então você não entendeu a grandeza desse amor, você não entendeu a força desse amor. O verdadeiro amor se manifesta contra aquilo que nega
esse amor, que vai contra esse amor, ou seja, o seu Deus de amor é muito pequeno. O seu Deus de amor é um culto e uma expansão do sentimentalismo moderno sobre o qual falei no início. Há um filme que talvez você tenha assistido que pode ajudar como ilustração. O filme chama-se As Esposas de Stepford. É um filme antigo, tem 2 versões, na verdade. Esse filme nos ajuda da seguinte forma. É uma ficção numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos e as esposas, as mulheres que vivem nessa cidade são transformadas em robôs. Elas sorriem o tempo todo, são lindas, estão sempre bem arrumadas e o mais importante, elas nunca contrariam o marido. São um verdadeiro sonho masculino. Mas qual o problema com elas? O problema é que você não pode ter um casamento verdadeiro com essas mulheres. Você não pode se casar de verdade com as mulheres de Stepford, porque, embora sejam perfeitas, elas não são pessoas de verdade. A minha impressão é que nós sonhamos com um Deus feito sob medida. Um Deus que trabalhe para nós, mas que nunca nos questione. Um Deus que nunca nos incomode, um Deus que nunca nos contrarie, um Deus que só se faça presente quando Ele for chamado para alguma emergência na nossa vida. Esse Deus não é grande o suficiente. Esse Deus não é o Deus da Bíblia, certamente não é o Deus de Abraão. Abraão, que foi chamado por Deus, recebeu a promessa de um filho, esperou a vida inteira por esse filho, e quando o teve, foi chamado por Deus para oferecer esse filho em sacrifício. Não é o Deus de Isaac. Isaac que queria abençoar Esaú, o primogênito, mas abençoou Jacó, porque Deus escolheu Jacó, e Deus não deu nenhuma explicação para Isaac, porque ele havia escolhido Jacó. Não é o Deus de Jacó. O Jacó que trapaceou a vida inteira e foi objeto de trapaça durante toda a sua vida. O Jacó que fugiu a vida inteira do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, mas no dia determinado por Deus, ficou sozinho. Teve a sua noite, teve a sua luta, teve o seu val de Jabó que foi vencido. Saiu no dia seguinte com outro nome, já não era mais Jacó, era Israel, daquele dia em diante. O Deus real é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que faz os seus eleitos esperarem, é o Deus que trabalha de modo misterioso, é o Deus que silencia diante das nossas perguntas, das nossas requisições por explicações, por detalhes. É um Deus misterioso, é um Deus que na sua soberania amorosa, é um Deus que na sua sabedoria onipotente conduz os seus eleitos ao Moriá de Abraão e pede sacrifícios. É o Deus que na sua soberania e sabedoria conduz os seus eleitos para a sua noite no val de Jaboque. É o Deus que conduz os seus eleitos ao maior de todos os encontros, aquele que se deu no Calvário com o Filho de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. O resto é ficção, é invenção da nossa mente. Mas por falar em mente, permita-me falar para você de um dos assuntos mais fascinantes, o cérebro humano. Não sei se você sabe, mas na média, o cérebro de uma pessoa possui em torno de 1,5 kg, pesa 1,5 kg. Mas dizem que o de Einstein tinha 1,230 kg, e veja o que ele fez. O cérebro possui 100 bilhões de neurônios, 100 bilhões em média de neurônios. Isso corresponde a 4 terabytes na linguagem dos computadores para armazenamento de informações. Quantas coisas extraordinárias são feitas com o cérebro humano, ou a partir do cérebro humano, mas quantas bobagens também. Mas vamos ficar só com o lado bom, só com as coisas boas feitas pelo cérebro.
Agora, você sabe quantas galáxias nós temos no universo? Quantas galáxias? Veja a imagem na tela. Segundo estudos recentes da astronomia, nós temos cerca de 2 trilhões de galáxias nisso que nós chamamos de universo. Eu não sei nem quantos zeros isso tem. 2 trilhões. 2 trilhões. Agora, a Bíblia proclama que os céus dos céus não podem conter a glória de Deus. Isso que você vê é uma pequena amostra. Tudo isso, que para nós é quase que impensável, não é capaz de conter, não é suficiente para conter a glória de Deus. 2 trilhões de galáxias. Mas a Bíblia afirma mais, que esse universo subsiste, é mantido pelo poder de Deus. Tudo aquilo que você vê e aquilo que você não vê, existe porque Deus sustenta, porque Deus mantém essas coisas unidas. Mas vamos voltar ao cérebro humano. Você pode acreditar, se quiser, você é livre. Você pode acreditar num Deus feito sob medida. Por esse 1,5 kg de massa cinzenta que você carrega dentro da caixa craniana. Ou você pode amar, crer, aceitar, se submeter ao Deus que se revelou na Bíblia, que é o Criador e conhecedor dos 7 bilhões de cérebros que habitam esse planeta na atualidade, sabe o que está dentro de cada um deles. É também o Criador e o mantenedor desses 2 trilhões de galáxias conhecidas, talvez seja muito mais do que isso. Você pode crer nesse Deus, ou você pode crer num Deus inventado por você. Eu espero que você creia no Deus da Bíblia. Porque se não for assim, o seu Deus será pequeno demais. O seu Deus será pequeno demais. Tendo em vista a grandeza de Deus, nós podemos começar a falar sobre predestinação. E sobre isso eu quero dizer 2 coisas para você. A predestinação tem 2 lados, o lado eterno, que nós vamos ver a seguir, e o lado histórico. Paulo escreve no texto que nós lemos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E na carta aos Efésios ele diz: assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que nós sabemos a respeito da nossa salvação é que tudo começou em Deus. Não começou ontem, não começou no ano passado, não começou há 10, 20, 30, 100 anos, mas antes que o mundo fosse criado, Deus havia escolhido salvá-lo. Começou na eternidade, antes da criação do mundo. Você foi escolhido para crer, não foi escolhido porque você viria a crer. Você foi escolhido para ser santo e não porque fosse santo. Você foi escolhido para praticar boas obras e não porque praticasse boas obras. A Bíblia revela somente que há uma escolha. E essa escolha pertence a Deus e ela precedeu a própria criação. Os critérios que Deus utilizou para essa escolha não nos foram revelados. Esse é o lado eterno da predestinação. A causa intrínseca dessa escolha está no próprio ser de Deus, pertence ao próprio Deus. Quem quer que queira avançar naquilo que Deus não revelou, nas causas dessa escolha, se envolverá numa grande confusão espiritual. Mas prossigo. No que diz respeito ao lado eterno da predestinação, devo dizer para você o seguinte: o que nós sabemos é suficiente. Não precisamos saber mais do que isso. Mas o que é que nós precisamos? Você não precisa de mais informações sobre o lado eterno. Você precisa de mais comunhão, mais intimidade, mais conhecimento, mais vida com aquele que o escolheu. Você não precisa de mais informações ou de mais reflexão sobre esses mistérios eternos. Você precisa penetrar
adentrar o terreno histórico da predestinação e refletir sobre arrependimento, sobre conversão, sobre santidade, sobre boas obras, sobre o propósito da predestinação. E é sobre isso que eu passo a falar para você. Predestinação, o lado histórico, o lado que nós conhecemos e que Deus nos revelou. Diz o texto bíblico: e aos que predestinou, a esses também chamou. Na Bíblia há dois tipos de chamados. O chamado externo, que é dirigido a todos, e o chamado interno, dirigido aos escolhidos. O chamado externo é a pregação em geral. O chamado interno é ouvido somente por aqueles que foram escolhidos. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é a ação interior, é a ação do Espírito Santo no seu coração, sobre a palavra de Deus, gerando a regeneração, gerando a resposta, a conversão para Deus. Você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo age sobre essa palavra e você se arrepende, você é regenerado, você começa uma nova vida, você decide ser um seguidor de Jesus Cristo. Você ouve um hino, aquele hino toca o seu coração, é o Espírito Santo agindo do lado de dentro. Você tem tudo, mas sente que ainda falta alguma coisa, é o Espírito Santo incomodando a sua vida para que você tenha fome pelo pão da vida. Isso é a ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo soprando sobre a sua vida. Esse é o chamado de Deus para que você responda à graça dele. Jesus disse que o Espírito sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, para onde vai, mas você sabe quando o Espírito Santo sopra na sua vida. Veja a passagem de Lídia em Atos dos Apóstolos. Assim está dito sobre ela: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Lucas falando: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. Você não estaria aqui, você não professaria a sua fé, você não receberia o batismo, se Deus não abrisse o seu coração, se Deus não o chamasse para segui-lo, se Deus não o chamasse para a rendição. Mas sigamos adiante. Veja a próxima parte do texto. E aos que chamou, a esses também justificou. Do lado histórico da predestinação, nós ficamos sabendo da justificação. A Bíblia ensina que todos pecaram, que não há um justo sequer, que ninguém pode conquistar a sua própria salvação. Você talvez diga: isso é mania de protestante. Como o protestante gosta de se acusar de pecador, né? Gosta de lembrar que é pecador, parece uma obsessão. Não, essa é a mensagem da Bíblia. Será que nós exageramos a esse respeito? Pense comigo o seguinte: nós pecamos por palavras, pecamos dizendo coisas que não deveríamos a respeito do nosso próximo, pecamos dizendo coisas para o nosso próximo que não deveríamos ter dito, porque magoamos o próximo com aquilo que nós dizemos. Mas nós pecamos também por ações. Você pratica determinadas ações, determinadas coisas que são destrutivas para você, destrutivas para os outros, destrutivas para o meio ambiente, certo? Isso é tudo? Será que nós terminamos? Não. A sua boca pode ficar fechada. Você pode se trancafiar dentro da sua casa e dizer: não vou sair daqui mais para não pecar. Entretanto, nós pecamos não só pelo que dizemos e fazemos, mas pecamos também por aquilo que nós deixamos de fazer, pelo bem que nós sabemos que deveríamos fazer e não praticamos, não fazemos. Isso é chamado de omissão. Pecamos pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pela nossa omissão. Você deveria levantar a sua voz pela justiça, mas não o fez. Deveria alimentar o faminto, mas não o fez. Você deveria socorrer o doente, mas não o fez. Deveria visitar o enfermo, mas não o fez. Deveria acolher o estrangeiro, mas preferiu não fazê-lo. Você se omitiu. Nós pecamos por omissão o tempo todo. Terminamos? Infelizmente não. Infelizmente não. A Bíblia fala também que nós pecamos por pensamentos.
A Bíblia fala que nós seremos julgados pelos segredos do nosso coração. Nenhum tribunal, nenhum juiz da terra julga questões íntimas, o que está no coração. Mas o juiz celeste julga o nosso coração, julga as nossas intenções, julga os nossos pensamentos. Você talvez diga, mas isso é exagero demais. A cobiça é um pecado que começa no pensamento. A inveja é um pecado que nasce nos nossos pensamentos. Por esse 1,5 kg de massa cinzenta, passam por dia, em média, 10.000 pensamentos. Alguns têm muito mais que isso. 10.000 pensamentos. Imagine que você seja quase um anjo visitando essa igreja. Você anda um pouco, voa um pouco, praticamente um anjo. Que você tenha 3 pensamentos ruins por dia, só 3. Faça as contas. Multiplique pelos anos da sua vida. Eu fiz, já passou dos 50.000, só com 3. Agora, pense comigo, sem contar palavras, ações e omissões. Quem pode ser salvo? Quem pode comparecer diante de um Deus perfeito e dizer, eu fui bom o suficiente para conquistar a minha salvação? Quem é que pode fazer isso? Ninguém. Não há chances para um réu que seja reincidente, que pratique com tanta insistência. Não há chances. Mas veja na tela que a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Evangelho é a proclamação, a justificação é a proclamação que Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Aquele que não pecou por ações, não pecou por palavras, não pecou por pensamentos, não pecou por omissão, ele assumiu todos os nossos pecados para que nele nós fôssemos apresentados como justos diante de Deus. Isso é justificação. Você é pecador, mas o escrito de dívida foi rasgado e o saldo de justiça foi depositado na sua conta por Cristo Jesus. A predestinação ensina que a salvação é uma obra divina do começo até o fim. Ela ensina que nós, seres humanos, somos incapazes de escolher Deus como centro da nossa vida, incapazes de desejar a salvação. Mas termino. Veja comigo a parte final do propósito da predestinação. Voltemos ao versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E a parte final do texto que lemos diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Repensar a predestinação significa, principalmente, repensar o propósito para o qual você foi escolhido. À luz desse texto e dos outros da Bíblia, você foi escolhido para ficar cada vez mais parecido com Jesus, o Filho de Deus. Esse é o propósito da predestinação. Você foi escolhido para que a cada dia da sua vida, para que a cada ano que é acrescentado na sua vida, você possa se parecer mais com Jesus Cristo, mais parecido no amor, na misericórdia, na generosidade, na autenticidade, no desejo de agradar a Deus. Você quer saber se você é um eleito? Você quer saber se você é um escolhido ou não? Olhe para o espelho da palavra de Deus, e pergunte a si mesmo, eu estou mais parecido com Jesus hoje? Mais de Jesus pode ser visto na minha face, nas minhas atitudes? Ou seja, salvação, predestinação, não é um lugar para onde você vai, é o tipo de pessoa que você está se tornando nessa vida, com a atuação da graça de Deus na sua vida.
Uma pessoa que continua pecadora e que, embora pecadora, luta contra o pecado. Uma pessoa que tem consciência que não é aquilo que deveria ser, não é aquilo que poderia ter sido, mas já não é quem foi no passado, porque a graça de Deus opera na sua vida. A razão da predestinação, portanto, não é nos levar para o céu como nós pensamos. Não é. A razão da predestinação é nos levar a um novo estado de vida, a um novo estágio de vida, uma vida mais parecida com a de Jesus de Nazaré, que mais dele seja visto em nós, mais do seu amor, mais do seu carinho, mais do seu perdão, mais da sua atitude acolhedora. E essa é a pergunta que você deve se fazer para saber se você é ou não um dos eleitos. Termino. O que é que eu preciso saber sobre predestinação? Deus é Deus. Isso é o básico. Deus é Deus. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O que é que eu preciso saber sobre predestinação? Eu sou muito mais pecador do que eu ouso admitir, para mim ou para as outras pessoas. Eu preciso saber disso, mas eu preciso ter certeza que eu sou muito mais amado, que eu sou amado de um modo tão grandioso, tão intenso, por esse Deus maravilhoso, que esses 100 bilhões de neurônios que eu carrego na minha cabeça não dão conta de processar, assimilar ou explicar. O que é que eu preciso saber sobre a predestinação? Definitivamente, eu preciso saber que o foco da predestinação não é o lugar para onde eu vou depois que eu morrer. Não é céu, não é inferno. Pela graça, nós esperamos ir para o céu. Pela graça, assim nós esperamos. Mas a questão central na doutrina da predestinação não é se eu irei para o céu depois que morrer, mas a questão central é se nesse mundo cheio de tanta morte, nesse mundo cheio de tantos infernos, a questão central é se nesse mundo o eleito de Deus, o escolhido de Deus, fará brilhar a luz divina. Se o escolhido de Deus será um sopro de vida, se o escolhido de Deus será um sinal de esperança, de amor, ou seja, se o escolhido de Deus trará um pouco do céu aqui para a terra, na vida dele. Deus o abençoe. Amém.